Bom dia, irmãos. Então, a palavra de Deus nessa sexta-feira se abre no livro de 1 Reis 17:10, que vai dizer: Então Elias, se levantou e foi a Sarepta. Amém? Então, vamos refletir, sobre o que fez Elias depois que ele recebeu essa ordem do Senhor, Ele recebeu a ordem e obedeceu. Ele se levantou e foi. Veja o que ele fez. Ele recebeu a ordem do Senhor, se levantou e foi. Veja a importante de obedecermos à voz de Deus. Elias, ele se levantou e foi. O córrego que estava próximo do local onde o profeta Elias estava, não tinha mais água. Israel, ele sofria de uma intensa seca por causa do pecado e da idolatria do povo. Então, por isso, era necessário que ele viesse buscar refúgio em outro lugar. Mas veja como este homem de Deus, Elias, esperava unicamente a orientação divina. Então, para ele não foi difícil se levantar e ir até Sarepta e abrigar-se na casa da viúva indicada pelo Senhor em 1 Reis 17, 8, 9. Para ele não foi difícil, por quê? Porque ele obedeceu a primeira vez. O Senhor não teve que convencer ele obedeceu. O Senhor disse para Elias ir a Sarepta, e a palavra de Deus diz que Elias se levantou e foi. Então veja a importância de nós obedecer à voz de Deus quando Ele nos manda fazer algo. Não que Ele tenha que nos convencer a fazer algo, quando Ele nos manda e uma vez e a gente obedece. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, e às vezes duvidamos de Deus ou Deus manda nos fazermos alguma coisa e a gente quer questionar. Não, nós não devemos questionar, nós devemos fazer como Elias, se levantar e ir fazer o que Deus mandou. Ele não olhou para aquela tremenda seca que estava, ele não olhou para as dificuldades que tinha na frente dele. Ele simplesmente se levantou e foi. E Deus proveu na vida dele. Apesar da seca, por conta do pecado do povo, eles estavam sem água naquele lugar. O Senhor mandou Elias ir lá. E lá a viúva abençoou a vida de Elias. Então veja que sempre que nós atravessarmos situações de aflição, Deus ele vai utilizar meios inusitados e pessoas com quem nós não contávamos para nos ajudar. Porque precisamos estar atento à voz do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Elias estava atento à voz do Senhor. Elias obedeceu e foi. E o Senhor proveu na vida dele. Então, veja como é importante nós estarmos atentos ao que o Senhor fala, ao que Ele nos manda fazer. Por mais que pareça absurdo, nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Por mais que, quando Ele nos der uma ordem, ela possa parecer absurda, nós devemos fazer exatamente como fez o profeta Elias, nos levantar e ir aonde o Senhor nos enviou. Mesmo que o caminho seja pedregoso, com muitas curvas, com desníveis, com dificuldades, devemos alegrar o nosso coração e exercitar a nossa fé, certos de que o Senhor dos Exércitos está conosco e sempre será o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Por isso, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não
temamos. Amém? Veja que lindo esses Salmos, 46. Que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na angústia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, nós não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor é maior, porque obedecer é melhor. Porque se nós obedecermos, nós não precisamos ter medo. Porque o Senhor, Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação que nós vier enfrentar, em qualquer situação que nós vier atravessar. Se nós fizermos como o profeta Elias fez, ouviu uma vez e obedeceu à voz do Senhor e foi a Sarepta, ele obedeceu e foi, levantou-se e foi, nós não vamos precisar temer. Porque o Senhor é maior e porque obedecer é melhor. Este é o tema da mensagem nesta manhã de sexta-feira. Obedecer é melhor. Então façamos como o profeta Elias. Quando o Senhor nos mandar ir, não importa aonde, não importa fazer o quê, devemos somente obedecer. Obedecer é melhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, né? Que você esteja se preparando para estar na casa do Senhor neste domingo de ceia, domingo de comunhão com os irmãos, domingo de comunhão com o Senhor, de estarmos ceando, de estarmos ali na casa de Deus, participando do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Pai, abençoa a vida destes, Pai, que está ouvindo, Senhor, este áudio, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, Senhor Jesus, Pai, nessa sexta-feira. Abençoa, Senhor, a todos, Senhor Jesus, Pai. E que a tua palavra, Senhor, vá de encontro ao coração de cada um nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.